Boa tarde. A pedido da Carol, Sabrine, desculpe, Paloma e Rayan, eu tô aqui dando um depoimento aqui sobre um pouquinho da minha experiência como empreendedor, para que possa ajudar o pessoal aí nessa decisão importante, carreira de cada um deles, tá? Vou tô olhando aqui na tela do meu notebook aqui as perguntas, vou falar meio no improviso, que eu acho que foi um pouco mais autêntico, um pouco mais original para que possa ser bem útil aí para todos, tá? Bom, vamos lá. Sobre minhas origens, fale um pouco sobre suas origens, sua família, se existe algum empreendedor na minha família e se eu tenho alguém como modelo. Ó, na minha família, meu pai sempre foi muito empreendedor, muito, mas só que meu pai nunca teve uma formação para isso. Meu pai não foi preparado para isso. Aliás, meu pai é engenheiro civil, os cursos técnicos normalmente eles não nos preparam para isso, né? Então eu não tenho uma referência, um modelo em casa assim de como fazer uma gestão muito eficiente. Eu tenho um modelo de como ser uma pessoa persistente, uma pessoa audaciosa, que é o caso que era o meu pai, tá? Bom, tem que ser breve aqui, 1 minuto mais ou menos por pergunta. Qual a sua formação? Se eu sempre fui um bom aluno e gostava de estudar, e qual o método que eu uso para aprender mais. Eu sou engenheiro civil, tenho formação em engenharia de produção, tenho MBA, formação em programa de formação de conselheiros da Dom Cabral. Eu nunca fui bom aluno, não. Eu acho que eu podia ter aproveitado muito mais do que eu aproveitei, sobretudo na faculdade, nos cursos de pós-graduação. Mas eu sempre tive boas notas, porque eu prestava muita atenção e eu tinha uma curiosidade de entender as coisas, a causa das coisas, e aí eu acho que com isso eu aprendia com maior facilidade, eu conseguia me dar bem nas notas aí, tá? Bom, terceira pergunta, como você se vê como pessoa? Quais as características pessoais mais importantes para a sua empresa? Bom, como pessoa, eu sou uma pessoa muito família, isso aí não tem dúvida nenhuma, e e profissionalmente eu sou muito pragmático, eu sou muito focado, muito responsável, muito organizado, tenho mania de organização, até para poder lidar com as diversas demandas que eu tenho, diversos projetos em paralelo que eu toco. Então, se eu não tivesse essa característica, eu acho que eu sou um pouco ansioso, então eu teria muitos problemas com essa minha ansiedade, tá? Mas as características pessoais mais importantes para minha empresa, sem dúvida nenhuma, é a minha responsabilidade, é o meu foco em resultado. Isso aí os clientes que contam com a minha empresa sabem que podem deixar na minha mão que eu vou cuidar de dar o melhor de tudo, não vou deixar nada para trás, e isso aí é muito importante para o sucesso, né, do meu negócio. 4. Como que surgiu a ideia de criar a própria empresa? Como foi a fase de planejamento para a implantação? Bom, eu já estava no meu antigo empresa, que eu trabalhava com consultoria, já fazia 12 anos, eu comecei a me desgastar um pouco por divergência de visão de futuro com a diretoria da empresa. Então, sem ficar me vitimizando, eu sou muito contra essa postura vitimista. Ao invés de ficar lamentando as coisas, eu acho que tem uma hierarquia na empresa, eu precisava respeitar, eu preferia, ao invés de ficar na empresa infeliz, reclamando da vida, que eu não gosto disso, eu preferi sair e montar minha empresa do jeito que eu achava que deveria acontecer. Foi muito ousado, deixei um emprego muito bom, muito estável, que me dava uma garantia financeira muito boa, mas era o que eu precisava fazer para me estabelecer profissionalmente, para eu retomar minha felicidade, que eu não estava num momento muito feliz, tá? Sobre o planejamento da implantação da minha empresa, gente, desculpa, eu estou sendo rápido, mas nós temos 10 minutos aí, não é isso? Sobre o planejamento da minha empresa, a partir do momento que eu comecei a sentir que eu poderia sair, eu comecei a planejar, eu comecei a desenhar, eu comecei a mapear meus potenciais clientes, eu comecei a mapear quem poderiam ser meus colaboradores, a minha equipe, e comecei a fazer um planejamento financeiro de quanto que eu ia ter que investir, de quanto que eu poderia ter de retorno num cenário positivo, num cenário conservador, né, e num cenário realista. E aí eu verifiquei que estava tudo num caminho de dar muito certo, era só eu manter minha disciplina aí com o meu planejamento, tá? Antes de surgir a ideia, já havia considerado a possibilidade de abrir um negócio como uma opção de vida, e depois houve momentos em que pensou em investir. Ó, eu sempre quis empreender em paralelo. Eu sempre tive uma remuneração boa de trabalho, e eu sabia que
eu precisava botar o dinheiro para girar, para gerar mais dinheiro. Eu precisava fazer esse dinheiro multiplicar, e isso com outros negócios, né? Lógico, parte com investimentos, mas parte com negócios. Então eu já, na época, eu montei, logo quando eu comecei a ganhar um salário razoável, eu já montei uma loja de telefonia celulares, onde quando estava começando ainda o negócio de telefonia, só que eu não consegui dar foco. Era no interior, era muito longe de onde eu trabalhava, eu acabei passando essa loja pro meu pai, graças a Deus hoje ela é muito útil pro meu pai, é o ganha-pão do meu pai, mas isso é só para dar um exemplo de como eu sempre busquei empreender. Eu sempre quis mesmo abrir outros negócios, e isso não sai da minha cabeça, inclusive hoje. Eu tenho a Smart, minha empresa, né? Mas Smart Consultoria, mas eu ainda assim eu tenho interesse de abrir outros negócios, sobretudo negócios escaláveis relacionados a startups, tá? Que eu acho que é o futuro do empreendedorismo. Número 6, sobre qual foi o fator mais importante para o sucesso da minha empresa. Olha, eu considero que são 3 fatores. Um fator que eu já disse anteriormente, é a minha disciplina e meu perfeccionismo. Hoje a prestação de serviço, hoje vocês sabem o tanto que ela é carente, é deficiente de bons profissionais, de pessoas responsáveis com as entregas. Então, eu sou muito responsável com o que eu prometo para meus clientes, então eles ficam muito tranquilos quanto a isso quando tem projeto junto a mim, porque sabem que eu vou cuidar pessoalmente e resolver todos os problemas. O segundo fator é realmente eu trabalhar com gestão na minha empresa, ou seja, não pode ser casa de ferreiro, espelho de pau. Então, na minha empresa nós temos metas, nós temos avaliação de desempenho, nós temos controle de resultados, isso é muito importante, tá? E o terceiro é a falta de, é o que eu falei antes, é um pouco de falta de vitimismo. Assim, eu não atribuo nenhum erro a azar, nenhum erro a terceiros. Tudo que acontece de errado, com todo percalço que eu passo, eu procuro entender as causas e aprender com isso e definir novas maneiras de atuar em cima disso, tá? 7. Quais critérios você utiliza na seleção de pessoal? Olha, isso é uma pergunta interessante. Eu nem olho a formação das pessoas. Eu olho muito postura, capacidade de aprendizado e raciocínio e postura, proatividade. Então, se a pessoa tem uma postura interessante, se ela demonstra um interesse, se ela vai ser uma pessoa que vai se entregar ao negócio, se ela tem uma capacidade de aprender, eu contrato. Eu não importa se ela é formada em engenharia, se ela é formada em contabilidade, direito, não importa. Bom, você estabelece metas. Qual a expectativa para 5 anos? Eu estabeleço meta para tudo. Eu sou psicopata de metas. Eu tenho meta para academia, eu tenho meta para atividade física, eu tenho meta para tarefas diárias, eu tenho meta de financeiro, eu tenho metas de patrimônio e eu tenho meta da minha empresa, né? A minha empresa tem uma meta de crescer, de dobrar de tamanho em 5 anos, mais ou menos em 3 anos eu gostaria de dobrar de tamanho, em 5 anos eu gostaria de estar com um crescimento de 150%, tá? Mas eu tenho metas de desenvolver outros negócios também. Então, além disso, a minha empresa não tem uma meta muito ousada de crescimento, porque eu tenho medo de perder em qualidade com o crescimento. Então, eu prefiro ter uma meta mais tranquila na minha empresa e botar metas de desenvolver mais receitas via outros negócios que eu tenho desenvolvido. E por fim, o que diria alguém que está pensando em iniciar um negócio? Olha, eu digo o seguinte, muito planejamento. Valide a ideia do seu negócio. Todo mundo hoje acha que tem ideia de ouro, mas na hora de colocar em prática não é isso. Então valida realmente, se você está pensando numa inovação, veja se realmente você vai ter público para atender isso. Faça o planejamento financeiro, veja quanto que você vai precisar de dinheiro, veja se você vai conseguir esse capital a juro baixo, não se endivide, não misture dinheiro pessoal com dinheiro profissional, estabeleça um valor que a empresa deve te remunerar pelo trabalho, a empresa tem que gerar resultado para te remunerar e depois sim calcular o lucro. Tenha metas, tenha controle do alcance dessas metas, tenha disciplina, trabalhe muito, não atribua o seu sucesso ou o seu fracasso ao acaso, à sorte ou ao azar, saiba que tudo é competência e seja perfeccionista na entrega do seu produto. Faça com que o cliente fique encantado, que queira comprar ou te contratar outras vezes mais, tá bom? Bom, sou Júlio Reis, proprietário da Smart Valor Consultoria. Estou fazendo esse trabalho a pedido do pessoal e boa sorte a todos. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.